Olá, pessoal! Dando sequência à disciplina de operações unitárias, hoje nós vamos falar sobre as operações realizadas a temperatura ambiente, mais especificamente sobre a operação de separação mecânica. Então, ao final dessa aula, eu espero que vocês consigam sumarizar os princípios da operação de separação mecânica, citar exemplos de aplicação dessa operação e diferenciar os tipos de equipamentos utilizados na separação mecânica. Bom, a separação mecânica, ela é utilizada em vários exemplos da indústria, Porque os alimentos, eles são misturas complexas de compostos. Então, em várias situações, a indústria precisa separar esses compostos para utilizá-los da melhor forma. Então, a separação, ela possibilita extrair alguns componentes dessas misturas, que são de interesse da indústria, para serem utilizados em outros processos. E, além disso, também possibilita recuperar alguns compostos que são de alto valor. Então, como exemplo da separação mecânica, nós temos, por exemplo, a extração de óleos, de grãos, Então, a extração de óleos a partir de oleaginosas, como a soja, como o girassol, o algodão. Então, a gente consegue extrair o óleo e separá-lo da torta, do restante dos componentes dos grãos. Conseguimos também extrair o açúcar da cana, da beterraba, extrair compostos de alto valor, como, por exemplo, a papaína, que é uma enzima presente no mamão, que é muito utilizada para abrandamento de fibras, Por exemplo, amaciamento de carnes, recuperação de óleos essenciais, Por exemplo, óleos essenciais que são perdidos, na extração de sucos, e que podem ser recuperados, então, pela indústria, e serem utilizados. Então, a separação mecânica é bastante utilizada, seja para extrair componentes, ou seja para recuperar compostos que são de alto valor. Aí nós temos algumas diferenciações, em relação à separação mecânica. Quando nós fazemos a separação de compostos, se as duas fases que nós estamos separando são igualmente importantes, nós chamamos o método como de separação. Por exemplo, quando a indústria vai realizar o desnate do leite, Então, ela está utilizando o leite, vai passar por um processo de centrifugação e vai separar, então, o leite desnatado do creme do leite. Os dois componentes são igualmente importantes para a indústria, o creme do leite e o leite desnatado. Então, nós chamamos essa operação de uma operação de separação. Se somente uma das fases é importante, essa fase é a fase contínua, Então, aquilo que passou, por exemplo, numa etapa de filtração, Então, aquele meio contínuo que é recuperado, que é o importante para a indústria, nós chamamos a operação de clarificação. Por exemplo, no caso da clarificação do suco de frutas. Então, podemos fazer, por exemplo, uma filtração do suco de frutas, para retirar alguns compostos que dão turbidez para o suco. Então, essa fase contínua, que é o suco, é o que é de interesse para a indústria. Então, nós comumente chamamos essa operação, claro que ela é uma operação de separação mecânica, mas nós chamamos, a indústria costuma chamar de clarificação. Então, retirada de compostos do suco, por exemplo, pectinas, compostos da estrutura, dos vegetais, que poderiam levar à turbidez desse suco. Então, a gente pode realizar uma etapa de filtração do suco para a retirada desses compostos, E o nome, então, é chamado de clarificação. E, por outro lado, se a fase dispersa é o de interesse, então é aquela, vamos supor que a gente está fazendo uma filtração, e é aquele composto que ficou retido no filtro, que é o de interesse, então nós chamamos como método de concentração, Então a gente pode obter leveduras, compostos antioxidantes, óleos essenciais, a partir então da separação mecânica, que é comumente chamada então de concentração, porque o composto de interesse é aquele composto que ficou disperso, que ficou concentrado. Então, é o método de concentração. Bom, quais são, então, as aplicações da separação mecânica? Para que a gente pode utilizar a separação mecânica, Então, nós podemos separar partículas sólidas, sólidos particulados, que estão dispersos no fluido. Então, como eu acabei de falar, clarificação de sucos,
A gente pode também realizar clarificação de vinhos, né, de cerveja. Então, a gente está buscando retirar compostos que levam a turbidez em vinhos, em cerveja, né? Em cerveja a gente retira também as leveduras, né, que já realizaram o processo de fermentação. Em sucos, como eu falei, nós retiramos as fibras, a pectina, né, da parede celular dessas frutas, né, para poder fazer, para retirar essa turbidez do suco. E também extraímos óleos de sementes. Então, a separação ela é utilizada para separar partículas sólidas que estão em fluidos, ou também para separar dois fluidos, né, de densidades diferentes. Né? Desde que esses fluidos tenham densidades diferentes, eu consigo fazer a separação. Então, por exemplo, a separação do creme do leite. Né? Então, a obtenção, né, de uma desnatadeira, né, do creme e do leite desnatado. Então, são fluidos, as duas substâncias que eu estou separando são fluidos, mas têm densidades diferentes. E eu posso separar partículas sólidas de tamanhos diferentes. Né? O exemplo que eu dei anteriormente, né, da papaina do mamão. Então, são partículas sólidas de diferentes tamanhos. Então, eu posso separar diferentes sólidos, diferentes fluidos, né, com densidades diferentes, e partículas sólidas que estão diluídas, dispersas nesses fluidos. E as operações unitárias, então, que nós utilizamos para fazer a separação são o peneiramento, a centrifugação e a filtração. O peneiramento nós já falamos em aulas anteriores, né? Por exemplo, naquelas etapas iniciais do processamento mínimo, né? Para seleção, né? E para higienização a seco. Então, nós já falamos do peneiramento. Nessa aula, nós vamos falar sobre a centrifugação e sobre a filtração. Então, começando a falar sobre a centrifugação, aqui na figura eu trouxe uma centrífuga de cestos. Né? Então, ela é uma centrífuga que é bastante utilizada no processamento de frutas e hortaliças, né? Por exemplo, para fazer higienização. Tá? Então, separação da água. Depois que a gente fez a higienização, colocamos os vegetais numa centrífuga desse tipo, né, de cestos. Ela é perfurada, né? Tem os cestos perfurados. Pela rotação, então, dessa centrífuga, nós conseguimos separar a água desses vegetais. Tá? E aí nós obtemos um produto, né, que pode ser, por exemplo, embalado para fazer um minimamente processado, e essa redução de umidade, então, é importante, né, para evitar a proliferação de micro-organismos e para aumentar a vida útil desse vegetal. Nós temos vários tipos de centrífugas com diferentes aplicações, então é isso que nós vamos ver agora. Então, na centrifugação, ela é uma forma, então, de separação por meio do movimento de rotação do equipamento. Né? Então, o equipamento, a centrífuga, ela vai empregar uma aceleração centrífuga para separar as partículas sólidas de uma suspensão ou para separar líquidos immiscíveis, né, com densidades diferentes em uma emulsão. Então, o objetivo é aumentar em várias vezes a aceleração da gravidade e tornar o processo de separação muito mais rápido. Então, nós temos vários tipos de centrífugas, como eu falei, né? O primeiro tipo que a gente tem é a centrífuga de cestos, né? A centrífuga de cesto tubular. Então, ela é empregada para separações líquido-líquido ou para separações sólido-líquido, né? Desde que nessa dispersão a gente tenha uma baixa concentração de sólidos. Tá? Então, esse tipo de centrífuga é um equipamento bem simples, é como aquele que eu mostrei, né, para centrifugar os vegetais, né, na obtenção, por exemplo, de um minimamente processado. Então, ele é um equipamento super simples, contém um cesto ou um cilindro vertical, né, que vai girar, né, e esse movimento de rotação, então, é que promove a separação. Tá? Se forem dois tipos de líquidos, a separação ocorre pela diferença de densidade. Tá? Se forem sólidos particulados, esses sólidos mais densos, eles acabam ficando na parede do equipamento, e aí a gente consegue fazer a separação. Então, nesse tipo de equipamento, a alimentação da suspensão é feita na parte inferior do equipamento. Tá? Vou mostrar aqui um esquema, então, né, da centrífuga de cestos, tá? Então, ela é tubular, né? Ela tem, então, um cesto na parte interna, que pode ser perfurado ou não. Então, a gente tem a entrada do líquido, então, ela é sempre pela parte inferior. E se eu estou separando um sólido e um líquido, o líquido, então, ele é retirado pela parte superior, tá? Enquanto que as partículas sólidas, elas se depositam na parede do cesto.
Então, o líquido aqui com as partículas sólidas, ele vai ser rotacionado aqui em alta velocidade, né? As partículas sólidas, elas tendem, então, a ficar, né, acumuladas aqui na parede, né, do cesto, né, se depositar aqui na parede do cesto, enquanto que o líquido, né, aí já clarificado, sem essas partículas, ele é retirado aqui pela parte superior, tá, da centrífuga. Se eu tenho uma emulsão, né, então, dois líquidos immiscíveis, né, que estão um disperso no outro, então, essa emulsão, quando ela entra aqui no equipamento, essa ação aqui de rotação do equipamento faz com que sejam formados dois anéis, tá? Um anel dentro do outro. Então, na parte de fora aqui, no anel externo, a gente tem, então, um líquido, né, que é o mais denso, tá? E na parte interna a gente tem o líquido menos denso, tá? Então, imagina, por exemplo, né, o caso do leite, né, se a gente quisesse utilizar esse tipo de centrífuga para fazer a separação do creme e do leite, né? Então, o creme, ele é menos denso, então ele vai ficar nessa parte interna aqui, né, aqui na figura está falando mais leve, né, menos denso, então a gordura do leite, o creme do leite vai ficar aqui na parte interna, tá? E ele vai sair por uma saída diferente do restante do leite, né, o leite desnatado, que vai ter uma densidade maior. Então, ele é mais pesado, ele fica no anel de fora aqui do equipamento, tá? E a gordura do leite, que é mais leve, fica na parte interna aqui do equipamento. E o equipamento tem saídas diferentes, então, a saída do líquido mais leve, né, menos denso, no caso aqui o creme do leite, e aqui do outro lado a saída de líquido pesado, né, ou o leite desnatado, sem a gordura, tá? Então, é um funcionamento bem simples do equipamento. Eu deixei aqui 3 vídeos do YouTube para vocês assistirem, mostrando, né, o funcionamento dessa centrífuga, né, e como que no cesto, na parede do equipamento, se acumulam, então, os sólidos particulados, né, se acumula material mais denso, né, mais pesado. Tá? Então, assistam os vídeos para vocês perceberem o funcionamento mesmo desses equipamentos. Outro tipo de centrífuga que a gente tem é a centrífuga de discos, tá? Então, essa centrífuga, ela tem um cesto também, ela geralmente é tubular, ela tem um cesto do mesmo jeito que a centrífuga anterior, só que esse cesto, ele é constituído por uma série de discos. Então, são vários discos sobrepostos, tá? Esses discos, eles são como se fossem cones de metal, de aço inox, e eles possuem vários furos. Então, a gente vai sobrepondo esses cones, tá? Esses discos, né? E de tal forma que esses furos, então, eles vão ficando alternados. Então, esse tipo de centrífuga de discos, ela é amplamente empregada para a separação de duas fases de uma emulsão. Então, ela é o principal tipo que é empregado, por exemplo, para fazer o desnate do leite. Então, a gente pode utilizar a centrífuga anterior, a tubular, de cestos, para fazer o desnate do leite? Pode, mas essa de discos é o mais utilizado em escala industrial, né? Então, a desnatadeira mais tradicional é essa aqui de discos. Além disso, a gente pode utilizar também a centrífuga de discos para clarificação de vinhos e de sucos, para separação de enzimas e de proteínas, para separação de óleos comestíveis após a neutralização, né? Então, a gente tem vários usos para essa centrífuga e sempre baseado, então, na diferença de densidade, né, dos líquidos. Então, falando um pouquinho mais, né, dessa estrutura da centrífuga de discos, então, ela tem, imagina que aqui, então, é uma estrutura de cilindro, né, ou um tambor, né, um cesto, e aqui na parte interna ela tem vários cones, tá? Aqui está mostrando como se fossem aletas abertas, né? Mas, na verdade, eles são vários cones, vários disquinhos que são unidos, né? Sobrepostos. Então, eles vão formando essa estrutura aqui, tá? E isso daqui está girando. Então, toda essa estrutura aqui vai girar. Então, a suspensão à emulsão, ela é inserida aqui a partir do centro aqui da centrífuga, tá? Na parte superior do cesto. Então, a hora que o líquido aqui, que a emulsão, ela entra, ela vai ser dividida aqui, né? Rotacionada, sendo forçada a passar por esses discos, tá? Por essa estrutura dos discos, que tem os furos aí emparelhados, intercalados, tá?
Então, isso daqui vai estar rotacionando, tá? Essa emulsão, então, ela forma finas camadas entre esses discos, tá? E isso reduz a trajetória, né? Facilita a separação dos componentes. Né? Então, aqueles sólidos particulados, eles vão se acumulando aqui na parte aqui da parede aqui da centrífuga, tá? Os líquidos, se for uma emulsão, né? A parte mais densa dessa emulsão, ela vai se acumulando também aqui na parede, ela vai sendo direcionada, passando pelos discos e direcionada para a parte externa aqui do cesto, enquanto que a parte menos densa, ela vai passando pelos discos e vindo aqui para a parte central. Tá? Então, a rotação aqui da centrífuga, por diferença de densidade, ela vai separar a parte menos densa da parte mais densa da emulsão. A parte menos densa fica aqui no centro. A parte mais densa vai sendo lançada em direção à parte externa aqui do equipamento. E se a gente tiver sólidos particulados, eles vão se acumular aqui também na parede do equipamento. Então, aqui nesse esquema fica um pouquinho mais fácil da gente ver, né? Então, a gente tem os discos aqui no formatinho de cone, tá? Um sobreposto em relação ao outro. O material, então, a emulsão, ela vai entrar aqui na parte central, né, da centrífuga. Opa. Vai entrar aqui na parte central aqui da centrífuga, tá? Esse material, então, isso daqui tá tudo rotacionando, né? Então, a hora que esse material entra, tá? Ele vai passar por esses discos que tem os furos, né? Os sólidos vão ser forçados a vir aqui se depositar na parte da parede aqui do equipamento. A parte densa do líquido também vai ser jogado aqui em direção à parede do equipamento, enquanto que aquele líquido aqui mais leve, né, o líquido menos denso, a parte menos densa, ele vai ser jogado aqui para a parte central do equipamento, tá? E eles vão sair por saídas diferentes aqui na centrífuga de discos. Então, essa centrífuga, ela pode ser utilizada para separação de emulsões, como eu falei, né? O principal uso dela é no desnate do leite. Então, ela está separando aí o creme do leite, né? Que é a parte menos densa, que vai sair aqui na porção central aqui da desnatadeira, do leite desnatado, né? Que é a porção mais densa e que vai ser lançada, então, contra a parede aqui do equipamento e vai sair por tubulações diferentes aqui, né? O creme do leite, né? E no caso do leite, a gente também pode utilizar essa centrífuga para separar impurezas, né? Substâncias particuladas sólidas que podem estar presentes no leite também. Então, no caso do leite, a gente pode ter a separação de três partes, né? Então, a separação da emulsão, da parte menos densa e da parte mais densa, e também a separação dos sólidos particulados, né? Então, essa centrífuga, essa operação, ela pode também ser chamada de bactofugação pela indústria de produtos lácteos, né? Porque a gente tem a separação dessas partículas sólidas que muitas vezes são micro-organismos. Então, a bactofugação é uma etapa, é uma das primeiras etapas, né, no setor de produtos lácteos, que é realizada através de uma centrifugação, como uma forma da gente reduzir o número de micro-organismos presentes no leite. Então, é esse mesmo princípio aqui, da gente separar partículas, né, que no caso micro-organismos, partículas sólidas, impurezas de forma geral do leite, em relação à emulsão do leite mesmo, propriamente dita. Então, a desnatadeira, ela tem essa visão aqui, né? Então, a vista mesmo do equipamento é desse jeito. Então, ela tem aqui uma estrutura de cone. Dentro dessa estrutura, a gente tem, então, que é um cesto, né, tubular, a gente tem, então, os discos. Aqui que eu estava explicando, né, dos discos, eles têm essa estrutura cônica aqui, com as aberturas, né, que ficam emparelhadas para possibilitar a passagem aqui do leite e do creme e a separação desses componentes, tá? E tudo isso daqui, então, está girando, essa estrutura de discos está girando aqui em alta velocidade na centrífuga. O leite, então, vai entrar aqui pela parte central. Quando passar pelos discos, a gente vai ter a separação do leite desnatado, das partículas sólidas e do creme do leite. Bom, como é muito mais fácil, né, a gente entender visualizando o funcionamento dos equipamentos, eu deixei alguns vídeos do YouTube que trazem um pouquinho, né, dessa visualização. É mais fácil do que
eu ficar explicando, né? Bom, outro tipo, então, de centrífuga é a decantadora horizontal. Então, ela é utilizada para separar suspensões com alta concentração de sólidos, né? Por exemplo, na indústria de cerveja, quando a gente precisa separar o mosto após o cozimento, então a gente tem um alto teor de sólidos, nós podemos utilizar uma decantadora horizontal. Na separação do azeite de oliva, na separação de caseína e lactose. Então, geralmente são suspensões com alta concentração de sólidos. Tá? Essa decantadora, ela é constituída, então, de uma carcaça ou tambor no formato de um cone cilíndrico, né, que vai girar em alta rotação. Dentro dela existe um eixo horizontal, no formato então de um parafuso. Esse parafuso ele também gira em velocidade, mas numa velocidade diferente em relação à carcaça. E isso auxilia na descarga dos sólidos, né, na separação desses sólidos, por exercer uma pressão sobre o material que está sendo formado dentro da decantadora. Então, o formato dela é esse daqui, né? Ele é cilíndrico, tá? Essa carcaça cilíndrica, então, ela gira em alta velocidade e na parte interna a gente tem um eixo que gira numa velocidade diferente em relação à carcaça. Então, isso gera uma pressão na parte interna que favorece a separação, então, de um sólido, né? De uma suspensão que tem uma grande quantidade de sólidos e do líquido, tá? Da pasta que está sendo formada, né, na verdade. Então, aqui eu também deixei um vídeo que fica bem mais fácil de entender qual que é o processo de separação dos sólidos e dos líquidos dentro do equipamento. Bom, falamos então da centrifugação, que é então uma operação de separação mecânica, e nós temos também a filtração, que é uma operação de separação, né? Então, na filtração, a gente tem a separação de partículas sólidas que estão em um fluido. Para fazer essa separação, a gente utiliza um meio filtrante, né? Geralmente um material poroso. Geralmente não, é um material poroso, em razão de um diferencial de pressão. Então, o fluido flui através desse meio filtrante. As partículas sólidas se acumulam sobre o filtro, formando a torta, e o líquido resultante da filtração é o filtrado. Vamos pensar, então, no cafezinho nosso, né, do dia a dia. Então, se a gente está filtrando o café, o que é que a gente está fazendo, né? Então, a gente colocou lá água com açúcar, o pó de café, né? Tem várias pessoas que já fervem o pó de café junto com a água e o açúcar. Então, essa solução, ela tem partículas sólidas no meio do fluido. E eu quero fazer, então, a filtração desse material, né? Eu vou passar esse material, esse fluido com as partículas sólidas, por um meio filtrante, que no caso é o filtro, né? O coador de café, que é, então, um filtro de papel, e é um material poroso, que vai possibilitar que o fluido passe e as partículas sólidas fiquem retidas. Tá? No caso do nosso café, o diferencial de pressão é a pressão atmosférica, né? Então, leva um certo tempo para esse café ser coado. Esse fluido, então, que atravessa, né, o meio filtrante, ele vai ser chamado, então, de filtrado. E as partículas sólidas que vão se acumulando sobre o filtro, né? No caso do café, a gente chama de borra do café, mas o nome, né, mais técnico é de torta. Tá? Então, vários tipos de filtração. Aquele material particulado, sólido, que vai se acumulando no filtro é a torta. E o líquido que passou o cafezinho que a gente filtrou é o filtrado. Então, no esquema aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar, né? Imagina, então, que eu tenho um meio poroso, né? Seria o coador, né, de café. Aqui a gente tem, então, o fluido, né, representado aqui em amarelinho, e as partículas sólidas, né, essas partículas sólidas, então, elas têm tamanhos maiores aqui, vão ficar retidas no filtro, né, no formato de torta, vão se acumulando aqui sobre o filtro, e a gente tem o filtrado, que passa, então, pelo filtro. Bom, aqui de novo, né, estou mostrando, então, uma suspensão. Aqui a gente tem um meio filtrante, né, aqui na parte de baixo aqui desse filtro, e esses sólidos que vão se acumulando aqui vão formando a torta. Para a gente ter uma ideia, então, da dimensão de como essas partículas vão se acumulando aqui, elas vão se aderindo ao meio filtrante, tá? E vão se acumulando. Então, essa torta, à medida que ela vai se acumulando, ela vai oferecendo mais resistência a filtração. Tá?
Então, a resistência ao fluxo, ela vai aumentar à medida que aumenta a espessura dessa camada da torta. Então, quanto mais for acumulando torta aqui, menos espaço, né, sobram aqui, mais entupido ficam esses poros, menos espaço sobra para passar, então, o fluido, certo? Então, a gente precisa de um maior diferencial de pressão para manter essa taxa de filtração. Então, na indústria, a grande parte dos equipamentos que realizam a filtração trabalham com vácuo. Então, trabalham com maior pressão, trabalham com vácuo, como uma forma da gente acelerar essa filtração. Então, a força motriz, então, do processo de filtração é esse diferencial de pressão, através, então, desse meio filtrante. E aí, então, os filtros, eles podem funcionar por ação da gravidade, mas aí é claro que a gente, existe, né, esse efeito, então, de entupimento, né, do meio filtrante, e o fato da filtração poder demorar mais tempo. Nós podemos utilizar a filtração por meio da força centrífuga. Então, quando eu falei para vocês da centrifugação, da centrífuga de cestos, por exemplo, os cestos, eles podem ter poros, né, eles podem ter furos. Então, a gente está fazendo também um tipo de filtração, né? Nós estamos separando a água dos vegetais e estamos filtrando essa água, né? Então, a gente pode fazer a filtração pela ação da força centrífuga. Eu gero também o diferencial de pressão, aumento a pressão. Ou eu posso aplicar vácuo para aumentar esse fluxo. Então, quando eu faço, por exemplo, vácuo, o princípio dessa filtração industrial, ela é muito semelhante à de um equipamento de laboratório, por exemplo, para fazer filtração. Não sei se quantos de vocês já fizeram uma filtração desse tipo em laboratório, né? Mas o princípio é o mesmo. Então, a gente pode utilizar um filtro aqui, né? Então, a gente pode utilizar um filtro de Buchner, por exemplo, né? Nesse filtro, a gente acopla, então, um meio filtrante, que pode ser um filtro de papel, né, poroso. Aqui no Erlenmeyer, a gente vai acoplar aqui uma bomba de vácuo. Essa bomba, então, ela vai criar aqui um diferencial para a gente favorecer essa filtração, né? Vai puxar aqui o meio, o fluido que a gente está tentando filtrar, né? Então, a gente cria um diferencial de pressão. Esse mesmo princípio aqui que a gente faz em laboratório, nós utilizamos também para filtração industrial, tá? Então, a gente utiliza as bombas para poder criar esse diferencial de pressão e favorecer a filtragem. Então, eu deixei aqui um vídeo só para vocês verem, né? Um experimento de laboratório com essa bomba a vácuo e como isso acelera a filtração. Então, os fatores mais importantes para a seleção do método de filtração e do equipamento são a resistência do meio poroso de filtração, então, quer dizer, que tipo de meio poroso que a gente está utilizando, né, para filtração, a quantidade de sólidos em suspensão, para que seja, né, para que ocorra a filtração, e as propriedades físicas e químicas dessa suspensão que eu quero filtrar. Então, dependendo dessas características, eu vou escolher o tipo de filtração, se é a pressão atmosférica ou a vácuo, e o tipo de equipamento que eu vou utilizar. Para realizar, então, a filtração convencional, é muito comum a indústria utilizar os coadjuvantes de filtração. O objetivo desses coadjuvantes é evitar o entupimento das membranas por conta dessa formação da torta, tá? Então, esses coadjuvantes, eles podem ser colocados diretamente sobre o material filtrante, ou eu posso misturar antes com o produto a filtrar. E eles devem ter uma boa permeabilidade para manter o diferencial de pressão através do filtro, uma boa molhabilidade para assegurar a dispersão uniforme na formação da torta. Então, eles são coadjuvantes, eles são substâncias que vão favorecer a filtração, que vão evitar esse acúmulo, né, esse depósito da torta e o entupimento dos poros do meio filtrante. Então, é muito comum se utilizar esses coadjuvantes de filtração, né? Por exemplo, na filtração da cerveja, né? Após a maturação da cerveja, a gente tem uma série de materiais que ficam suspensos, resíduos de leveduras. Então, esse material ele precisa ser retirado. Então, a gente realiza uma filtração da cerveja. E nessa filtração é muito comum se utilizar coadjuvantes, né? Por exemplo, a terra de atomácia é um coadjuvante muito utilizado, né? Então, a perlita também é um coadjuvante muito utilizado. Então, esses coadjuvantes, eles podem
ser colocados tanto sobre o material filtrante diretamente, ou eles são misturados com o produto para poder ser realizada a filtração. Aí eles evitam, então, esse acúmulo, né? Minimizam, na verdade, né, o acúmulo de material sobre o material filtrante, tá? O acúmulo de torta sobre o material filtrante. Bom, falando um pouquinho, então, só antes, né, eu não sei se eu falei de quais seriam esses meios filtrantes, né, na filtração. Então, um tipo de filtro que a gente tem poderia ser, eu falei do coador de café, né, que é um papel, né, um papel poroso, mas a gente tem outros meios filtrantes, né, então a gente tem, por exemplo, tecidos, né, então algodão, lã, linho, seda, são tecidos que a gente pode utilizar como meio filtrante. Areia é utilizada como meio filtrante, por exemplo, no tratamento da água. Areia, carvão, né, cascalho, são utilizados, então são materiais granulares. Eu posso utilizar também como meio de filtração superfícies metálicas, né, perfuradas. Então, a gente tem vários tipos de meios filtrantes. E nesses diferentes meios filtrantes, a gente pode, então, ter o acúmulo da torta e o entupimento desses poros. Por isso que a gente utiliza os coadjuvantes de filtração. Tá? Bom, então, nós temos vários tipos de filtros que nós podemos utilizar, que a indústria pode utilizar. Né? Podemos utilizar, então, o filtro de leito poroso granular, o filtro de prensa, né, que utiliza placas, marcos, telas, o filtro de lâminas, filtros de cilindros e discos rotativos e a filtração por membranas. Então, agora a gente vai falar de cada um desses tipos de filtros, tá? Bom, então o primeiro filtro é o filtro de leito poroso granular. Esse filtro é um dos mais antigos e mais simples, né, de operação mais simples. Então, ele é usado nos sistemas de tratamento de água, quando a gente tem grandes volumes de líquido e pequenas quantidades de sólidos em suspensão. Esse equipamento, geralmente, ele é utilizado quando nem o sólido e nem o líquido possuem um grande valor unitário, tá? Porque o sólido, ele não vai poder ser recuperado. Eu vou explicar como é que funciona, né, esse filtro, e o sólido, ele não é recuperado, tá? E o líquido, geralmente a gente utiliza, né, para o tratamento da água. Atualmente, a água é um bem de alto valor, né? Mas não é um bem de grande valor unitário para a indústria, como um produto em si, né? Então, ele é constituído, esse filtro, né, constituído por um leito de camadas de materiais granulados, né? Então, como eu falei, areia, cascalho, podem ser utilizados como materiais filtrantes, meios filtrantes, e é o que é utilizado nesse tipo de filtro. Tá? Então, esses materiais granulados, eles são colocados sobre uma grade, e o material que vai ser filtrado, ele é forçado a passar por esses materiais sobre a grade. Tá? A gente pode utilizar, então, a própria gravidade, né, ou aplicar pressão, mas, em geral, nos sistemas de água é pela própria gravidade. Então, a gente tem aqui o exemplo, né, desse filtro. Nós temos, então, uma placa aqui, né, perfurada, né, uma placa metálica perfurada, né, e sobre ela nós temos vários materiais que são os meios filtrantes. Então, desde partículas grossas, como, por exemplo, cascalho, né, até partículas finas, como a areia, né, como o primeiro material que vai reter, então, as partículas presentes no fluido que a gente quer filtrar. Então, as partículas sólidas, elas ficam retidas, então, por afinidade, né, com essas partículas finas e partículas grossas, e o líquido, né, o fluido que a gente deseja obter, né, sem essas partículas sólidas, ele passa, então, por esses materiais, e esse fluido clarificado, então, é retirado. Né? Então, é muito utilizado para tratamento de efluentes, né, no caso do tratamento da água. Então, a camada de fundo geralmente é composta por cascalho grosso, né? E sobre ele areia fina. Então, esses são os elementos que agem como filtro, né? Como meio filtrante. A vantagem desse filtro é que ele tem um baixo custo de operação, um baixo custo de manutenção. Mas as desvantagens, né? A velocidade de filtração é baixa, então geralmente é feita a temperatura, a pressão atmosférica, então a velocidade de filtração é baixa. Eu preciso de grandes áreas para realizar a filtração. Não consigo retirar partículas maiores, né? Partículas menores, né? Então menores que 10 micra, né? Eu não consigo remover, então ele é mais para partículas sólidas mais grosseiras, né?
E o sólido que estava em suspensão não é recuperado. Então, as partículas sólidas que estavam no fluido, elas ficam retidas por afinidade nas camadas de areia e de cascalho. Não são recuperadas. Bom, o segundo tipo de filtro que a gente tem é o filtro tipo prensa. Esse tipo de filtro, ele é muito utilizado na indústria. Então, vocês vejam aqui na figura, né, a gente tem uma série aqui de quadros e placas, né? Eu já vou explicar a estrutura desses quadros e placas. Entre esses quadros e placas, a gente tem o meio filtrante, tá? E aqui a gente tem um parafuso, né? Que vai, então, pressionar esse conjunto aqui de placas. Então, ele vai espremer esse conjunto de placas aqui. Ele vai prensar esse conjunto de placas, tá? E aí, a torta, as partículas sólidas, né, que vão formando a torta, elas vão se acumulando entre essas placas, e na parte de baixo aqui a gente consegue retirar o meio, o filtrado, né, a parte que a gente deseja, o líquido que a gente deseja, o fluido que a gente deseja, sem as partículas sólidas que ficaram retidas aqui nas placas. Vamos ver o funcionamento certinho, né? Então, esse tipo de filtro ele é constituído por uma sequência de quadros e placas metálicas perfuradas e alternadas entre si. Esses quadros e placas, eu costumo dizer que parece um porta-retrato, né? Então, o quadro, ele seria a moldura de um porta-retrato. E as placas seriam aquela parte do porta-retrato que sustenta, né, a estrutura do porta-retrato, que vai sustentar a foto dentro do porta-retrato. Tá? Então, o quadro como se fosse uma moldura e a placa como se fosse aquela sustentação, aquele encaixe da parte de trás, né, do porta-retrato, que vai possibilitar que a foto fique retida, né, no porta-retratos. Tá? Então, entre os quadros e as placas, a gente tem, então, o meio filtrante, o elemento filtrante. Entre as placas e os quadros, existe um vão livre. E isso vai permitir a passagem da mistura que a gente quer prensar, que a gente quer separar. Cada placa, então, ela é coberta com um elemento filtrante. Na ideia do porta-retrato, né, na analogia do porta-retrato, esse elemento filtrante seria a foto, né, que ela fica entre o quadro e a placa. Então, sobre ele é que vai se depositando o sólido. Né? Então, à medida que esse parafuso ele vai prensando, né, espremendo, né, prensando essas placas, os sólidos que estavam presentes na mistura vão sendo retidos entre essas placas, nos quadros, e o líquido consegue fluir por elas. Né? Então, o sólido vai formando a torta, ela vai se acumulando entre as placas, e o líquido flui e a gente consegue retirar. As placas, elas podem ter um formato circular, quadrado, elas podem ser horizontais, verticais, com depressões, planas. Então, o equipamento, a configuração dele varia um pouquinho. Tá? Então, aqui mostrando um pouquinho mais, né, como eu falei aqui da estrutura do porta-retrato. Então, o quadro, ele é como se fosse uma moldura do porta-retrato. A placa é aquela base de sustentação aqui do porta-retrato, e entre a placa e o quadro, a gente tem um elemento filtrante, tá? Esse elemento filtrante pode ser, por exemplo, um tecido, né? Pode ser uma placa metálica, né, com poros muito pequenos. Então, a configuração pode variar um pouquinho. O equipamento, então, ele tem uma sequência dessas placas e quadros, né? E, como eu falei, tem um parafuso aqui que vai prensar, né? À medida que a gente vai girando, ele vai pressionando essas placas de tal forma que o fluido, ao passar por elas, o fluido passa e as partículas ficam retidas aqui no meio das placas. Tá? Então, de tempos em tempos, a gente tem que desmontar esse equipamento, retirar as placas, retirar a torta do meio filtrante. Então, eu deixei 2 vídeos, um deles mostra, então, o funcionamento desse equipamento, tá? Para que vocês tenham uma ideia melhor do funcionamento. E aqui eu deixei um vídeo de um método antigo de prensagem do azeite de oliva. Então, apesar de não ser o melhor modelo que representa esse tipo de filtro prensa, mas é para vocês terem uma ideia do conceito, né, do que é uma prensagem, tá? Então, aqui são alguns modelos, né, de filtro prensa. Então, como eu falei, a configuração pode variar um pouquinho, as placas podem ser mais arredondadas ou elas podem ser quadradas, mas o princípio é sempre o mesmo. As vantagens, então, desse tipo de prensa, ele é um tipo de filtro, né, bastante versátil, porque a gente pode moldar essa área dessas placas, né, desde
placas com uma área pequena de filtração, até uma área de até 2 metros quadrados para fazer a filtração. Essas placas, elas podem ser organizadas, né, em vários arranjos de placas, várias sequências de placas, então a área para filtração acaba sendo uma área bastante grande e um equipamento que ocupa um espaço pequeno. Ele tem um baixo custo e já existem desenhos sanitários, né, especialmente projetados para a indústria de alimentos. A desvantagem é que ele opera em batelada. Então, como eu falei, de tempos em tempos, a gente tem que desmontar o equipamento para retirar o acúmulo de torta que fica, né, na parte interna das placas. Esse filtro, então, como eu falei, ele é muito utilizado, né, muito utilizado para refino de óleos, né, é utilizado para produção de cerveja, né, então, para separar compostos, proteínas, leveduras que estão em suspensão, então, pode também ser feita a prensagem, né, na produção de cerveja, na produção de suco de frutas, então eu posso separar o bagaço da polpa, né, através de equipamentos que fazem a prensagem. Então, ele tem um uso bastante difundido na indústria. Outro tipo de filtro, então, é o filtro de lâminas. Ele é projetado para grandes volumes de líquido, né? Então, ele é um tanque, né, rodeado, né, dessas lâminas, que são, então, os filtros. Tá? Então, a suspensão ela é bombeada nesse tanque fechado. Esse tanque ele pode estar em posição vertical ou horizontal. E ao redor desse tanque, na parte interna, a gente tem as lâminas ou folhas, né? Pode ser chamado de filtro de folhas também. Essas lâminas nada mais são do que filtros, né, que estão dispostos lado a lado, e eles rodeiam totalmente a parte interna do tanque. Ou seja, quando eu estou bombeando um fluido para esse tanque, antes de chegar na parte interna do tanque, esse fluido tem que passar por esse filtro, por essas lâminas. Tá? Ao passar por essas lâminas, os sólidos, né, particulados ficam retidos na lâmina, no filtro, e o fluido consegue entrar, então, no tanque. Então, a lâmina típica é um quadro metálico, quadrado ou circular, né, oco, e tem uma malha de tecido revestido. O tecido vai ser o meio filtrante. É muito usado, então, na indústria de óleos, né, em algumas etapas, né, do refino de óleos, e também para clarificação de vinhos, tá? Especialmente na fase antes de você fazer o invase, né, do vinho. Também eu posso utilizar o filtro de lâminas para separar substâncias. Então, aqui é um exemplo, né, desse filtro, né, então ele é um tanque, né, que ele é, então, rodeado por essas lâminas, né, de formatinho de filtro aqui, de tecido, né. Então, a gente tem aqui o material sendo suspenso aqui no tanque, ele é forçado, para ele chegar na parte interna do tanque, ele é forçado a passar pelo filtro. Então, as partículas sólidas ficam retidas no filtro e o fluido passa, então, pelo filtro e sai do tanque. Então, o princípio dele é bem simples também. Aqui mostrando novamente, então, como seria, né, esse filtro, essas lâminas ou folhas, né, que vão rodear toda a parte interna do tanque, né. A torta, então, vai se depositar no exterior aqui dessa folha, né, de tal forma que os sólidos não chegam a entrar no tanque. Só que também esse equipamento é um equipamento que opera em batelada. De tempos em tempos, eu tenho que realizar a limpeza, então, dessa torta que ficou acumulada aqui no tanque. Bom, todos esses equipamentos que eu falei anteriormente, eles operam numa forma embatelada, né? E a gente tem também alguns filtros contínuos, rotativos, né? Então, eles operam de uma forma contínua, entrada, saída do filtrado, descarga da torta, tudo isso é feito automaticamente. Então, a gente não precisa parar a operação para retirar a torta manualmente. Geralmente, esses equipamentos, eles operam sob vácuo, tá? Então, a gente cria, né, um diferencial que possibilita fazer a filtração com maior eficiência. Então, um exemplo desse tipo de filtro contínuo é o tambor rotativo, que eu vou explicar agora, tá? Então, o tambor rotativo, ele é um cilindro horizontal com a superfície externa feita de malha metálica ou placa perfurada, e por cima dessa malha existe o meio filtrante. Tá? Então, esse meio filtrante ele vai ficar na parte externa do cilindro. Esse cilindro, ele é parcialmente submerso, em geral 30% a 40%, né, em um recipiente que contém a suspensão que está em contínua agitação. Conforme o cilindro rotaciona em baixa velocidade, com o vácuo no interior,
A torta vai sendo formada na parte externa desse cilindro, e o fluido ele é forçado a passar pelo filtro dessa parte externa do cilindro e a entrar no cilindro, porque na parte interna do cilindro tem o vácuo. Tá? Então, a torta é formada na parte externa e o filtrado é coletado no interior do cilindro. No final, essa torta ela vai ser retirada da parte externa do cilindro, ou com ar comprimido, ou com a raspagem dessa superfície do cilindro com faca. Então, sempre mostrando aqui uma imagem e depois o vídeo fica mais fácil, né? Então, aqui a gente tem um cilindro, tá? Na parte externa dele aqui é que a gente vai ter, então, o meio filtrante. Tá? Esse cilindro, ele está, então, rotacionando numa velocidade baixa, ele está com uma parte dele submersa nesse líquido aqui, que é o que a gente quer filtrar. Tá? Então, à medida que esse líquido ele vai entrando em contato com o filtro, como aqui na parte interna tem vácuo, esse líquido vai sendo forçado aqui a entrar no cilindro, o fluido, né, vai passar e as partículas sólidas vão ficar retidas aqui na parte de fora que tem esse meio filtrante. Tá? Esses sólidos, então, eles vão se acumulando aqui na parte externa do cilindro. Chega um determinado momento, esse cilindro ele pode ter ou a injeção de ar comprimido, né, para retirar essa torta, ou a gente pode ter raspadores aqui na superfície desse cilindro que vão retirando a torta. Dessa forma, eu vou separando a torta do líquido que vai sendo retirado aqui da parte interna do cilindro. Então, essas daqui são as imagens do tambor, né, rotativo a vácuo, de escala industrial, né? Então, aqui o tambor fechado e aqui mostrando a torta, né? Um tambor aqui com a parte externa dele, né? Onde tem o filtro. Aqui mostrando a torta vai se acumulando aqui na parte externa. E a gente tem os raspadores aqui embaixo que vão retirando essa torta. Então, com isso, o sistema ele consegue operar de uma forma contínua. Eu não preciso desligar o equipamento para retirar a torta. A própria injeção de ar comprimido no equipamento ou a raspagem, né, da superfície já vai se encarregando de retirar a torta. Então, não vai ter um acúmulo, né, no meio filtrante. Então, aqui, de novo, né, uma outra visão, então, desse tambor, né, que a gente tem, então, os raspadores, que estão retirando essa camada marronzada aqui, que são os sólidos que foram separados, né, do líquido filtrado que está aqui na parte interna aqui do tambor. E aqui, de novo, lá, os tambores, então, em operação, essa parte amarronzada aqui são os sólidos que estão se formando, né, na parte que ficaram retidos aqui pelo meio filtrante, aqui na parte externa do tambor. Bom, então, a vantagem desse tambor é que ele é operado em larga escala, tem um baixo uso de mão de obra, né, é um sistema contínuo, né, não precisa ter retirada de torta manual, mas a desvantagem é que ele tem um alto custo, né? Então, o sistema que trabalha a vácuo tem um alto custo inicial, né? Para um alto investimento inicial. Esse tipo de equipamento é empregado, por exemplo, na clarificação do caldo de cana, né? Então, retirada, né, de compostos que não são desejáveis no caldo de cana, na clarificação dos sucos, na retirada parcial de umidade do amido. Então, também é um sistema bastante utilizado na indústria. E, por fim, nós vamos falar sobre a filtração por membranas. Né? Então, até agora, nós falamos dos métodos de filtração, que são métodos convencionais de filtração. E existe também a filtração por membranas. Tá? A filtração por membranas, ela é utilizada principalmente quando a gente deseja separar compostos que têm um tamanho muito pequeno, né? Que passariam por meios filtrantes tradicionais. Né? Então, nós utilizamos membranas com uma estrutura específica, né? E essa membrana, ela tem poros, né, microscópicos e que vão possibilitar a retenção de compostos do tamanho muito menor, né, no tamanho em torno de nano, né, a micropartículas. Então, a gente tem membranas que são poliméricas, né? Elas vão agir como uma barreira semipermeável, e o fluido passa por elas através de pressão. Então, na filtração por membranas, nós sempre trabalhamos com pressão, né? A gente não trabalha com pressão atmosférica, sempre tem um diferencial de pressão. Elas são usadas, então, em várias aplicações da indústria, né? E o uso da filtração por membranas está aumentando muito ultimamente na indústria. Então, ela é usada para separação de solutos, né, de reduzido peso molecular, separação de micro-organismos. Então, é possível fazer a separação de micro-organismos
sem utilizar temperatura, né, porque quando a gente utiliza membranas, a gente não precisa utilizar altas temperaturas. Posso fazer separação de íons, por exemplo, sódio. Posso separar gorduras, frações de proteínas. Então, a utilização das membranas é uma utilização bem abrangente. E aí, esse tipo de filtração ele é dividido em microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e a osmose inversa ou reversa, né? Cada um desses tipos, então, vai trabalhar com membranas que têm porosidades cada vez menores, né? Com tipos diferentes de membranas, que vão possibilitar filtrar compostos diferenciados. Então, falando um pouquinho mais da estrutura das membranas, nós falamos, então, que essas membranas são filtros em nível molecular, né? Porque elas são elementos filtrantes, né? Mas elas têm poros muito pequenos, microscópicos, né? Então, tem aquelas que são porosas e aquelas que não são porosas, que eu já vou explicar. Então, elas são barreiras semisseletivas, né? Restringem total ou parcialmente o transporte de uma ou várias espécies químicas. Então, as membranas, elas podem ser porosas ou densas, né? As porosas, elas têm, então, microporos, né? E elas possibilitam o transporte através dessa membrana, né? Então, esse transporte ele ocorre devido à diferença dos tamanhos das partículas e dos poros da membrana. Ou seja, partículas maiores do que o poro da membrana vão ficar retidas, né? E o restante vai passar pela membrana. Nós temos também, então, essas membranas porosas são o caso da ultrafiltração, da microfiltração, da nanofiltração. No caso da osmose inversa, a gente tem membranas densas, que são membranas que não possuem poros. Então, ela não é uma membrana porosa, ela é uma membrana densa. E como é que se dá o transporte, então, dos componentes? Ele se dá através de absorção, né, do elemento que eu quero filtrar pela membrana, pelo material da membrana, a dissorção, né, então essa atratividade física, né, e difusão desse material pela membrana. Então, ele não vai atravessar a membrana, ele vai ser absorvido e difundido pela membrana, tá? Então, esse tipo de membrana é usado na osmose inversa, tá? A membrana densa. As demais são membranas porosas, com poros com diferentes tamanhos. As membranas também podem ser inorgânicas ou orgânicas. As inorgânicas, em geral, elas são produzidas com material cerâmico, né? Então, óxido de alumínio, zircônio, titânio, materiais vítreos, metálicos, mas os materiais cerâmicos são os mais comuns, né? Que eu coloquei um exemplo aqui de membrana inorgânica, né? Claro que aqui os poros são grandes, né? Mas só para a gente ter uma ideia, então, da estrutura de uma membrana de cerâmica, né? De uma membrana inorgânica. Então, elas são mais caras, né? Pela estrutura delas, que é uma estrutura rígida, mas elas também têm maior durabilidade. Já as membranas orgânicas, elas são feitas de materiais poliméricos, né, sintéticos ou biológicos. Então, a gente tem a polissulfona, que é um material muito utilizado, né, para a constituição da membrana, ésteres de celulose, poliamida, alguns outros tipos de materiais plásticos também podem ser usados como membranas, tá? Então, essas membranas poliméricas, elas são as mais utilizadas pela indústria atualmente. Elas têm uma menor vida útil que as inorgânicas, mas elas são mais baratas, né? E elas precisam de uma estrutura que as contenham, porque elas não têm uma estrutura rígida como as membranas inorgânicas, né? Bom, então esse daqui seria uma estrutura, né, uma microestrutura das membranas. Se eu olhasse, então, essa membrana, né, de microfiltração no microscópio, eu veria, então, essa estrutura aqui, né, de microporos na membrana, tá? Por esses microporos é que vão, então, passar alguns componentes e outros vão ficar retidos aqui na estrutura da membrana. Então, assim como a gente tem a possibilidade de entupimento, né, do meio filtrante, numa filtração convencional, nas membranas a gente também tem a possibilidade de entupimento, que é chamado de Fulling. Então, quando tem o depósito de material nos poros da membrana, a gente vai tendo, então, cada vez menos vazão, né, cada vez menos fluido consegue passar por essa membrana, então a gente tem um problema, né, para a indústria.
E esse fooling, então, esse acúmulo de partículas na membrana vai favorecendo a formação de biofilme, né, aquele acúmulo de micro-organismos junto com resíduos, né, e isso diminui a vida útil da membrana. Então, a gente tem que tentar, né, reduzir essa formação de fooling, esse entupimento, né, das membranas. Eu deixei, então, 2 vídeos, né, explicando, um deles mostrando a estrutura das membranas e o outro explicando formas da gente evitar esse efeito do fooling, tá, do entupimento das membranas. Então, aqui falando, né, sobre o tamanho dos poros das membranas, então eu falei que são microporos, né, são poros muito pequenos. Aqui a gente tem, então, diferentes tipos, né, de filtração pelas membranas, né, então a gente tem a microfiltração, a ultrafiltração, a nanofiltração e a osmose inversa. Então, vocês vão vendo que o tamanho dos poros vai diminuindo, né, já é muito pequeno na microfiltração, mas vai diminuindo ainda mais. Então, na microfiltração, geralmente o tamanho dos poros da membrana é em torno de 50 até 10 mil nanômetros. Né? Então, 10 a menos 9, né, em relação ao metro. Então, são poros muito pequenos. Né? E aqui a gente tem a pressão, né, que a gente trabalha à medida que a gente vai utilizando diferentes tipos de membrana. Então, à medida que eu vou trabalhando com membranas com poros menores, eu vou aplicando maior pressão para favorecer essa filtração. Tá? Então, na ultrafiltração, a gente tem poros de 1 a 100 nanômetros, na nanofiltração, menos do que 1, né, menor do que 1 nanômetro, e na osmose inversa, ela não tem poros, né, ela é uma membrana densa, e aí é onde a gente trabalha com maior diferencial de pressão. Bom, então aqui é um esquema, né, inicial para a gente tentar entender. Para cada tipo de membrana, então, nós vamos conseguir reter determinados tipos de partículas. Tá? Então, aqui na primeira, é claro que isso daqui tem que ser microscópico, né? Mas aqui, na microfiltração, então, é aquela que tem os maiores poros em relação a essas membranas que a gente está estudando. Então, nessa microfiltração, a gente consegue reter células, bactérias, alguns colóides, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais disso nos próximos slides, né? Então, a gente retém partículas um pouco maiores. Né? Na ultrafiltração, então, a gente já tem poros aqui geralmente menores do que na microfiltração. Né? E aí a gente já consegue reter macromoléculas, conseguimos reter vírus, né? Então, aqui na microfiltração, a gente retém basicamente bactérias, poucos vírus. Aqui na ultrafiltração, a gente já consegue reter vírus, né? Já consegue reter algumas moléculas, né, as medianas. Aqui na nanofiltração, os poros já tendem a diminuir ainda mais, o diferencial de pressão já aumenta. E aí eu já consigo reter alguns tipos de sais, né? E também moléculas médias. Então, chega aqui na osmose inversa alguns sais e a água. E na membrana aqui da osmose inversa, que é uma membrana densa, né, ela não tem porosidade e o maior diferencial de pressão, aqui ficam retidos, então, sais, né, principalmente sódio, cloro, né, e deixa, então, passar a água com praticamente sem sais, né, sem a presença de sais. Então, para cada tipo de membrana, a gente vai ter um tipo, né, de substância sendo retida, não um tipo de partícula sendo retida. Então, aqui novamente, né, mostrando um outro esquema. Então, na microfiltração, na membrana aqui de microfiltração, a gente consegue reter glóbulos de gordura, algumas células, né, células somáticas, deixa passar, então, células bacterianas, né, então deixa passar vírus, íons, né, sejam divalentes e monovalentes, e água. Na ultrafiltração, a gente já consegue, além de reter glóbulos de gordura, células bacterianas, outras células, né, dos alimentos, a gente retém também vírus. Na nanofiltração, além disso, a gente retém também alguns tipos de íons. E na osmose reversa ou inversa, a gente retém tudo isso e mais outros tipos de íons que a nanofiltração não consegue reter. E deixa passar, então, na osmose reversa, a água praticamente sem sais. Só para vocês terem uma ideia da equivalência de tamanhos, né? Então, na microfiltração, a gente falou que ela consegue reter, né, grande parte da gordura. Porque, olha o tamanho dos poros aqui, né? Apesar de ter uma grande variação, de 50 a 10 mil nanômetros, 10 a menos 9. A gordura aqui, ela tem entre 100
um glóbulo de gordura, né, tem entre 100 a 15 mil nanômetros. Então, grande parte dessa gordura fica retida já aqui na microfiltração. Bactérias têm de 500 a 8 mil nanômetros. Então, algumas bactérias também ficam retidas. Algumas vão passar, né? Algumas podem ser que passem, né? Dependendo do tipo de poro que a gente está utilizando. Se eu estiver trabalhando, né, com uma membrana com poros ainda menores, a gente pode reter uma grande quantidade das bactérias. Na ultrafiltração, olha a proteína do soro do leite. Ela tem de 3 a 6 nanômetros. Então, eu consigo reter a proteína do soro na ultrafiltração. Então, a ultrafiltração ela é utilizada muito para concentração de componentes. Então, para obter isolados proteicos, concentrados proteicos, que eu consigo concentrar a proteína. Tá? Ela fica retida aqui na membrana. Consigo reter caseínas também, né, de 20 a 300 nanômetros. Então, por isso, por aí a gente já vai vendo que tem uma grande utilização, né, uma grande aplicação industrial para essas membranas. Falando então de cada uma delas, na microfiltração, então é um processo mais parecido com a filtração convencional, né? As partículas retidas, então, pela membrana de microfiltração são normalmente maiores que as retidas nos processos de ultrafiltração e de osmose reversa, tá? Então, ela consegue reter, né, sólidos suspensos, bactérias, né, grande parte das bactérias, uma parte dos vírus. Retém, então, suspensões e emulsões, retém uma parte das bactérias. Então, a microfiltração ela é utilizada para clarificação, então, a gente falou bastante, né, da clarificação de vinhos, de cerveja, de sucos. A gente pode utilizar a microfiltração para isso. E também a separação da gordura. Então, a desvantagem da microfiltração é que ainda podem sobrar micro-organismos. A membrana ela é seletiva somente pelo tamanho. Então, podem restar micro-organismos e esses micro-organismos podem ser patogênicos. Então, é diferente de um tratamento térmico, né, onde os micro-organismos patogênicos geralmente eles têm menor resistência térmica, né, que vários deteriorantes. Então, a gente controlando a temperatura e o tempo, nós conseguimos eliminar numa pasteurização os micro-organismos patogênicos. Na filtração, quando eu utilizo membranas, né, as membranas elas não são seletivas dessa forma, elas são seletivas quanto ao tamanho, mas podem restar micro-organismos patogênicos, né, dependendo do tamanho dos poros que a gente utiliza nas membranas. Bom, a ultrafiltração, então depois da micro, né, a gente tem a ultrafiltração. Ela está sendo agora muito utilizada pela indústria. Ela é usada para concentrar ou fracionar macromoléculas, né, que podem ser retidas de uma forma total ou parcial na membrana. Né? Pode ser utilizada, por exemplo, para reter açúcares, para reter proteínas, além também dela conseguir reter vírus, né, grande parte dos vírus. Então, ela tem sido muito utilizada também como uma forma de esterilização sem emprego de calor. Então, essa daqui seria a vista de uma membrana de ultrafiltração. Né? Então, são poros, né, microscópicos, né? E aqui, no caso, é uma fibra oca, né? Que eu já vou explicar também as diferenças, né? Bom, a ultrafiltração, ela é usada, então, para obtenção de concentrados isolados proteicos, né? Então, fica retido na membrana esses concentrados, esses isolados, por exemplo, isolados de soja, isolados à base de leite, né? De proteínas do leite. É também utilizado, né? Na indústria de laticínios, né? O tipo de membrana mais utilizada, porque ela pode ser aplicada no leite ou no soro para realizar a concentração de proteínas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem queijos ultrafiltrados. Comecem a reparar nas embalagens dos produtos, né? Já existem vários produtos ultrafiltrados. Então, queijos ultrafiltrados, por exemplo, eles têm um rendimento bastante elevado, né? Pode ser até 20% maior quando comparado à tecnologia de coagulação química ou microbiológica tradicional. Então, a ultrafiltração ela pode substituir total ou parcialmente alguns processos tradicionais da indústria de produtos lácteos, né, como centrifugação, coagulação, evaporação. Então, para a obtenção de derivados lácteos, a filtração, né, utilizando a membrana, né, de ultrafiltração, tem sido bastante utilizada. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, não estou fazendo propaganda da marca, não, mas a gente tem alguns exemplos de queijos, né, obtidos a partir desse processo de ultrafiltração. Então, com a concentração de compostos a partir da ultrafiltração.
Aqui a gente tem uma comparação, né, da composição do leite integral, né, o leite cru, e depois do processo de ultrafiltração. Então, o concentrado que ficou retido, né, na membrana de ultrafiltração e o permeado, que é aquilo que passou pela membrana de ultrafiltração. Então, vejam que no concentrado, a gente tem uma grande concentração aqui, né, que ficou, então, na membrana de sólidos totais, de gorduras e de proteínas, tá? Então, utilizando a ultrafiltração, a gente consegue reter na membrana uma grande quantidade de sólidos, de gorduras, de proteínas, de substâncias, então, concentradas, né, que a gente pode utilizar, então, aproveitar, por exemplo, na produção dos queijos. E no permeado, a gente tem, por exemplo, uma grande proporção de lactose. Então, a lactose, ela vai ser retida, por exemplo, na nanofiltração, que é a próxima operação, a próxima membrana que a gente vai comentar, né, a nanofiltração. Bom, a ultrafiltração, ela também é utilizada para clarificação de sucos, por exemplo, clarificação do suco de laranja, tá? Então, essas membranas que eu mostrei anteriormente, né, a de polissulfona, desse tipo aqui, que é de fibra oca, elas são o tipo mais utilizado de membranas para clarificação de sucos. Então, a gente tem, né, como elas têm, então, microporos, né, poros muito pequenos, elas conseguem reter substâncias péticas, grande parte dos taninos, das fibras que estão na polpa, né? E com isso, então, a gente tem aquele suco clarificado, né, sem essas substâncias, ou grande parte dessas substâncias que levariam à turbidez do suco. Então, a clarificação do suco pode ser feita também a partir da ultrafiltração. Então, falando da nanofiltração, ela permite, então, a separação de alguns íons saleiros. Então, veja que a gente está fazendo uma gradação, né? Na nanofiltração, ela já consegue, além de barrar todos os outros componentes, né, da microfiltração e da ultra, também consegue barrar alguns íons monovalentes, né? Então, por exemplo, sódio, potássio, né? Algumas moléculas menores, como a lactose, por exemplo. Então, para separação da lactose do leite, a indústria pode utilizar a nanofiltração. Tá? Então, ela é uma membrana mais densa, que é de ultrafiltração, e ela tem poros, né, mais aberta do que a membrana de osmose reversa, que é uma membrana densa, fechada. A nanofiltração pode ser usada, né, na indústria de laticínios, seja, então, para separação da lactose do leite, seja para separação de minerais de produtos lácteos, tá? Então, separação de sódio, potássio, tem outros minerais também que a nanofiltração consegue separar, consegue reter na membrana. E a osmose reversa, né? Então, é o último tipo de membrana que a gente vai estudar. Ela é muito utilizada para obtenção para realização da dessalinização da água, porque ela consegue retirar, além daqueles íons retidos pela nanofiltração, ela consegue reter outros íons, né? Por exemplo, o cloro, né? O sódio, potássio, né? Então, são íons que são parcialmente ou não são retidos pela nanofiltração. Como é que funciona a osmose reversa? Então, como o nome diz, ela realiza um processo inverso ao da osmose. Tá? Como que seria o fenômeno natural da osmose? Né? No fenômeno natural da osmose, o solvente, ele sempre caminha em direção do lado mais concentrado da solução. Né? Então, se eu tenho água, por exemplo, numa solução, né, no xarope de açúcar, estou colocando água, essa água sempre vai caminhar no sentido do xarope para tentar diluir esse xarope. Né? Na osmose reversa, ocorre o fenômeno inverso. Então, esse solvente, ele vai atravessar a membrana do lado mais concentrado para o lado mais diluído da solução. Então, por isso que a gente, na membrana, consegue reter os sais e a água, ela vai passar, ela vai permear essa membrana. Na verdade, ela não vai atravessar porque não é uma membrana porosa, mas ela vai se difundir por essa membrana, até ser recuperada. Então, para isso, a gente tem que aplicar uma grande pressão. Então, dos tipos de membranas, né, ela é aquela que a gente aplica maior pressão, uma pressão superior àquela da pressão osmótica, tá? Porque senão o fenômeno natural seria que o solvente caminhasse para o lado concentrado, mas não, ele vai caminhar em direção ao lado mais diluído. Então, com essa aplicação da osmose reversa, a gente consegue usar para purificar a água. Né? Então, essa água, esse solvente, né, a água no caso, vai caminhar pela membrana, né, deixando, então,
os sais que ficam retidos, né, por atração, né, à membrana. Então, a gente consegue fazer purificação da água, tratamento de efluentes, concentração de sucos. Na verdade, a gente tem uma aplicação muito grande para a osmose reversa, né, porque ela consegue reter todos aqueles elementos que a gente falou das outras membranas também, além de reter os sais. Eu deixei esse vídeo aqui do YouTube explicando bem direitinho como é que funciona a osmose reversa, tá? Então, assistam para vocês entenderem direitinho. Então, a gente tem várias configurações desses sistemas de membranas. Então, como eu falei, a gente tem aqueles 4 tipos de membranas, né? Microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa. E essas membranas, em geral, então, são membranas orgânicas, né? Elas são, então, arranjadas nos equipamentos, ou nesse formato de fibra oca. Então, aqui a gente tem, né, uma tubulação com esse feixe aqui de fibras, tá? Ou a gente tem o formato de espiral, então as membranas, elas são colocadas aqui, né, no formato de espiral. Ou a gente tem as membranas dispostas em placas, né, como se fossem quadros e placas. Ou a gente tem as membranas aqui, dobradas aqui dentro, né, de feixes tubulares. Tá? Então, essas são configurações de membrana que podem aumentar ou reduzir, né, a área utilizada e a superfície de contato aí com o material que vai ser filtrado. De acordo, então, com essas configurações, a gente pode ter um maior ou menor custo operacional e pode ter a necessidade de uma maior ou menor área para a instalação dessas membranas. Tá? Então, o custo operacional varia, então, da tubular, que tem geralmente o maior custo, depois a de quadriplacas, depois a espiral e, por fim, a fibra oca. Então, a fibra oca acaba sendo um dos principais sistemas de membranas que é utilizado pela indústria, tá? Pelo menor custo operacional. E também pela menor área necessária na indústria, tá? Já o tubular que precisa da maior área. Bom, então esse daqui é um exemplo, né, de um concentrador por membranas, né? Então, à medida que a gente vai... As membranas, então, elas são utilizadas como uma operação de filtração, de separação, né, de componentes, e também como uma etapa, uma operação de concentração. Porque à medida que eu estou retendo compostos na membrana, né, essa membrana não deixa passar determinados compostos, ela nada mais faz do que concentrar esses compostos na membrana. Então, para a indústria, como eu falei lá no comecinho, né, dos slides, a indústria ela pode ter interesse pelo que está passando, pelo permeado, né, pelo que está filtrando, ou ela pode ter interesse por aquilo que fica concentrado, né, no filtro, ou ela pode ter interesse pelos dois. Então, a membrana ela vai concentrar compostos e para a indústria eu posso ter interesse justamente nesses compostos que estão sendo concentrados na membrana. Então, a membrana, assim como a evaporação, a membrana é um tipo de operação de concentração, aí que tem vantagens em relação à evaporação. Então, aqui um concentrador por membranas, ele tem pode ter essa estrutura, né? Onde aqui a gente tem os tubos com as membranas concentradas aqui na parte interna do tubo, tá? Por exemplo, numa configuração de fibra oca. Aqui, novamente, a gente tem vários, então, tubos, né? Na parte interna, a gente tem uma série de membranas, então, né, dispostas, tá? E aqui a gente tem um sistema contínuo, né, desses vários, de um concentrador, né, com membranas, tá? Então, a gente tem várias membranas sequenciais, várias etapas de filtração, em cada uma o produto vai alcançando diferentes níveis de concentração, tá? Então, vai ficando mais compostos retidos na membrana e sendo concentrados. Então, vantagens da concentração por membranas em relação à evaporação, né? A primeira grande vantagem é que, enquanto a evaporação ela precisa de uma temperatura alta, e isso envolve, por exemplo, a produção de vapor, né, para transferência de calor no evaporador, a concentração por membranas ela ocorre a temperatura ambiente, né, ou em temperaturas não tão altas, até 50 graus, né, então é uma temperatura ambiente, uma temperatura baixa, a gente não precisa da produção de vapor. Não tem mudança de fase, então eu tenho uma economia de energia, né? Não preciso de caldeira. Posso ter a separação de compostos termoláveis, né? Então, que pela evaporação eles poderiam ser perdidos, né? Então, na concentração por membrana, já que eu não uso temperaturas altas,
esses compostos podem ser separados, né? E eu tenho uma operação muito mais simples, né? A desvantagem é que essas membranas, elas têm uma vida curta, né? Elas podem durar em torno de 5 a 10 anos, dependendo do tipo de membrana, né? Então, e isso sem contar o entupimento dessas membranas, né? Então, tem também desvantagens, né, em relação à evaporação. Mas elas vêm sendo comumente utilizadas na indústria de alimentos e de bebidas e também no tratamento de efluentes, né? Então, cada vez mais nós vemos trabalhos, né, acadêmicos, comparando, então, né, a concentração por membrana com a evaporação, falando dos diferentes tipos, né, de filtração por membranas e cada vez mais a indústria utilizando a concentração por membranas. Bom, essas são as referências, né, utilizadas nessa videoaula, né? E a partir de agora, então, vocês já podem realizar os exercícios que estão lá no NEAD. Bom trabalho!